O cinema é uma arte que nem sempre os filmes vão contar histórias reflexivas, emocionantes e divertidas de serem vistas. Até porque a arte também possibilita com que a gente conheça o lado sujo, podre, violento e até extremo do próprio ser humano. E é pensando nisso que eu fiz essa lista de hoje. 10 filmes que são praticamente inassistíveis, alguns deles foram até banidos em certos países, que mostram o lado decadente e podre do próprio ser humano, tanto consigo mesmo como para com o próximo. Começando com Saló ou Os 120 Dias de Sodoma. Muitos definem esse filme como um manifesto político devastador contra o fascismo e o poder absoluto. E eu concordo, porque ele utiliza a degradação física e sexual de jovens para metaforizar como sistemas autoritários tratam o corpo humano como uma simples mercadoria descartável. É um filme extremamente pesado e esse eu indico já de cara que eu não recomendo que muita gente assista. A Serbian Filme, uma obra de ultraviolência frequentemente interpretada pelo público como uma alegoria brutal sobre a exploração política da Sérvia. E embora receba as duras reações éticas pelo conteúdo extremo, é tecnicamente um filme polido de assistir e busca por chocar pela denúncia à corrupção da própria alma, de como as pessoas se degridem a tal ponto de querer sobreviver a qualquer forma, mesmo ultrapassando todos os tipos de valores morais. Holocausto Canibal. Digamos que esse é o primeiro filme do estilo found footage ou filmagem encontrada que traz uma crítica veroz ao sensacionalismo da mídia e ao imperialismo cultural. Apesar disso não ser muito explorado, essa ideia existe ali nas entrelinhas. E quem estuda o gênero do terror até hoje reconhece a sua inovação narrativa para o aspecto do terror, que apesar de ser muito condenado pela ética unânime por utilizar violências reais contra animais, é um filme que vale a pena ser assistido para você ter uma noção de como a visceralidade se torna quase real, mesmo se tratando de uma ficção. Mártires. Um filme que transcende até o próprio subgênero embarcado no extremismo francês, que é o total porn. É um filme que é considerado quase que como um niilismo visual e que tem uma tese filosófica profunda sobre o conceito da própria dor e do sofrimento em si. O final desse filme é bastante devastador. A Invasora. Esse já é um exercício brutal de suspense que utiliza quase que um subgênero de invasão domiciliar para explorar o horror visceral da maternidade em várias das suas camadas. É um filme que tecnicamente é muito bom, principalmente pela sua atmosfera sufocante e pelo uso de efeitos práticos. Não é um filme para todos, é um filme visceral, mas que tem uma ideia muito interessante por trás. A Vingança de Jennifer. É um filme que, apesar de se tratar de uma vingança em si, como diz o título, existe uma clara denúncia aqui da misoginia em si, junto com a exploração da violência como um simples prazer da tortura contra a mulher. Necromantic. Esse já é um filme que é considerado como transgressor, que desafia tabus ao tratar a necrofilia com uma melancolia perturbadora e estética para com as pessoas. Inclusive, esse filme, apesar de ser bem grotesco, tem uma ideia bem bizarra por trás, existe uma ideia falando sobre as convenções morais do que se deve ser feito. Se certas posturas que algumas pessoas tomam, principalmente em relação ao sexo em si, pode ser considerada como degradante ou não. Homens por Trás do Sol. Esse talvez seja um dos filmes mais visivelmente difíceis de assistir dessa lista, porque utiliza o realismo extremo para retratar as atrocidades históricas da unidade 731 japonesa na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, esse filme aqui dá para até abrir um debate sobre o uso de imagens reais para retratar certas dores e certas torturas. Mas também pode ser utilizado como uma peça de protesto que usa o choque para preservar a própria memória histórica do que aconteceu. Grotesque. Esse é um exemplar japonês que remove quase todo o contexto narrativo de um filme em si para focar exclusivamente no sadismo técnico e visual. Tanto que para assistir esse filme aqui é necessário que você esteja preparado realmente para assistir minutos e mais minutos de pura tortura, onde a história base de um filme praticamente não existe. E para finalizar, o filme mais, entre aspas, leve dessa lista, Anticristo. Uma obra visualmente magnífica que mergulha no luto, na desesperança e na própria psique da personagem central. É um filme que, pelo fato de ser dirigido pelo Lars von Trier, tem uma genialidade estética única e que traz pontos religiosos e até metafóricos sobre o sentido da própria vida e do conceito da maternidade em si. Algumas pessoas acham algumas cenas aqui bem pesadas, principalmente envolvendo automutilação, mas eu acho que condiz perfeitamente com a narrativa do próprio von Trier. E é isso aí, gente. Essa foi a minha lista de hoje, 10 filmes inassistíveis que foram banidos, muitos deles em vários países, e que mostram um lado bem grotesco,
podre e doentio do próprio ser humano. São obras que eu não recomendo que você assista, tá? Eu acho que a arte tem a sua flexibilidade de contar qualquer tipo de história, de mostrar qualquer lado da humanidade, mas só assiste se você quer ter uma visão histórica ou está estudando algum tipo de material específico sobre o comportamento humano. Tirando isso, guarde sua sanidade para si mesmo. Recomendo. E se você gosta de cinema como um todo, não esqueça de me seguir aqui no canal, deixar sua curtida, que você ajuda na movimentação desse vídeo. E me siga também no TikTok e no Instagram, que eu faço indicações por lá que eu não trago aqui para o YouTube. E se inscreva também nessa plataforma, no YouTube em si, que você ajuda bastante na movimentação desse projeto dentro do YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.